Tá, repetindo, então, a tabela periódica ela é constituída de colunas verticais e linhas horizontais. As colunas verticais são as famílias, ao todo são 18 famílias. Tá, e o que, que o aluno precisa saber com relação a essas famílias? Ah, isso é importante. O que os elementos têm em comum na mesma família é o número de elétrons da última camada. Todos os átomos têm em comum, perdão, o mesmo número de elétrons da última camada. Por exemplo, aqui eu estou apontando a família 3A ou 13, todos têm 3 elétrons na última camada. 4A ou 14, todos têm 4 elétrons na última camada, e assim sucessivamente. Agora, as linhas horizontais são os períodos. Tá bom, então eu tenho aqui o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo período. O que, que os elementos do quarto período têm em comum? É o mesmo, o número de camadas ao redor do núcleo. Todos têm o mesmo número de camadas, 4 camadas por estarem no quarto período. Quinto período, 5 camadas ao redor do núcleo, e assim sucessivamente. As famílias, que são as colunas verticais, indicam o número de elétrons da última camada. As linhas horizontais são os períodos, e os períodos indicam o número de camadas eletrônicas ao redor do núcleo. E outra coisa importante que eu gostaria de rever com vocês aqui na tabela: os elementos da tabela periódica atual foram dispostos em ordem crescente do número atômico. Tá? Isso é muito importante que todos saibam. Os elementos estão dispostos em ordem crescente do número atômico. Ok. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos fazer um outro resumo aqui, ó. Antes disso, né, preciso compartilhar a tela, né? Então, nesse resumo, eu vou citar para você alguns pontos importantes que todos devem tomar conhecimento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Agora foi. Então, vamos começar aqui revisando essa questão aqui referente a... Isso, exatamente. Eles são chamados representativos, pois eles terminam na distribuição eletrônica da ordem energética no subnível S ou P. Por favor, estudem, isso aqui é muito importante, tá? Os elementos da família A ou 1, chamados de metais alcalinos, terminam no subnível NS1. Todos terminam um elétron no subnível S. Os alcalinos terrosos da família 2A terminam em NS2. O que é esse N aí? O N é o período que corresponde ao total de camadas eletrônicas ao redor do núcleo.
Até a família número 3A ou 13, família do boro, todos têm 3 elétrons na última camada, sendo 2 no subnível S e 1 no P. A família 4A do carbono tem 4 elétrons na última camada, 2 no subnível S e 2 no P. A família 5A ou 15 é a família do nitrogênio. Eles têm 5 elétrons na última camada, 2 no subnível S, 3 no P. A família 6A ou 16 é a chamada de a família dos calcogênios. Eles possuem 6 elétrons na última camada, dispostos 2 no subnível S e 4 no P. E a penúltima família, que é a família dos halogênios 7A ou 17, tem 7 elétrons na última camada, dispostos 2 no subnível S e 5 no P. E a última família é a número 18 ou 8A, que é chamada de família dos gases nobres. Eles possuem 8 elétrons na última camada, 2 no subnível S e 6 no P, com exceção do gás nobre hélio. O hélio só tem 2 elétrons na sua última camada. Então, quando vocês estiverem fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, etc., quando terminar no subnível S ou P, esse elemento é classificado como a tabela periódica, na família 1 e 2 e de 13 a 18. Os elementos de transição são aqueles que terminam em D de dado. Estão localizados na área central da tabela, na família de 3 até a número 12. E dentro da família 3 estão localizados os elementos do grupo da família número 3 do lantânio e actínio, né, que originaram a série dos lantanídeos e actinídeos, que são aquelas duas faixas que estão abaixo da tabela periódica. Eles terminam no subnível F, como eles estão dentro da transição, e isso aqui eu destaco, e é muito importante que vocês saibam. Não, eu penso que não há necessidade de anotar, tudo isso já tem no seu caderno, referente às aulas anteriores, para revisarmos na aula de hoje sobre a tabela periódica, as propriedades periódicas são muito importantes. E antes de iniciarmos essa propriedade de energia de ionização, afinidade eletrônica, eu vou mostrar uma outra propriedade, a mais importante de todas, eu vou marcar aqui e vou mostrar para vocês agora. É a atômico que mede o tamanho do átomo. Eu vou mostrar aqui para vocês, um minutinho só. Raio que mede o tamanho vai originar o comportamento das demais. Essa propriedade é a mais importante. Decora a propriedade periódica. Você deve entender como ocorre o comportamento. Não decore, senão vai azedar o leite. É necessário que vocês entendam. Então, uma das vantagens das videoaulas é assistir novamente. E todas essas videoaulas estão depositadas no Google Sala de Aula, em atividades, em vídeos. Lá eu estou colocando essas aulas para você consultar quando houver necessidade, tá bom? Todas estão ali. Quando você abrir, eu não quero mais também. Vamos revisar aqui a parte, então. Vamos fazer outra. Eu vou deixar essa aqui do lado e eu já venho para mostrar para vocês aqui a revisão das outras propriedades periódicas. Vamos revisar aqui do lado a propriedade periódica chamada do raio atômico. Lembrando que o raio atômico é a propriedade que mede o tamanho do átomo. Então, só gostaria de lembrar, BC, como é que mede o raio, o tamanho do átomo? Da seguinte maneira, ó. Então, eu vou fazer aqui uma breve explanação sobre a propriedade do raio atômico que mede o tamanho do átomo.
Vamos supor que nós temos aqui dois elementos, dois átomos, duas camadas eletrônicas. E eu vou colocar um átomo, e aqui do lado eu vou colocar outro átomo igual. Aqui, o pessoal, meu amigo, gente fina, a distância que vai do centro do núcleo do outro átomo é o que nós chamamos de metade do diâmetro, é chamado de raio. Então, como que se mede o raio atômico? O raio, ele é medido através dessa relação. O raio é o diâmetro, que é a distância do núcleo de um átomo ao núcleo do outro átomo. Uma coisa importante que é necessário que vocês saibam é o seguinte, ó. Como é que o tamanho do átomo ele vai modificar na tabela periódica? Aí você vai ter que fazer uma dedução, né? Se nós pegarmos aqui, digamos, uma família qualquer da tabela periódica, uma família qualquer aqui, digamos a família número 1, e se nós pegarmos dois elementos opostos, ou não opostos, mas que estejam na mesma família, mas que eles estejam localizados, digamos, está no segundo período, o outro está localizado no sétimo período. O que o período indica mesmo? O período indica o total de camadas ou níveis ao redor do núcleo. Então, esse elemento do segundo período, ele tem duas camadas ao redor do núcleo. Uma, duas. E esse aqui é o seu raio, que mede o tamanho do átomo. Por outro lado, o elemento que está lá do sétimo período, o que ele possui por estar no sétimo período? Resposta, ele tem 7 camadas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7. E este é o raio que mede o tamanho do átomo. Como vocês podem ver, né? Ele é maior do sétimo período. E com isso nós deduzimos que o raio em uma família ele aumenta de cima para baixo. Porque nesse sentido o átomo fica maior. Aumenta o número de camadas ao redor do núcleo, tá? Por isso a variação é de cima para baixo. Essa eu entendi, essa foi fácil. Agora, me explica essa. Como que modifica o tamanho do átomo em um período? Por exemplo, o quarto período. O que é quarto período mesmo? Todos os átomos da quarta linha possuem 4 camadas ao redor do núcleo. Tá. Se todos têm 4 camadas ao redor do núcleo, como que eu vou explicar o tamanho do átomo em um período? Então, eu vou pegar aqui dois átomos em posições opostas. Na primeira família, digamos, quarto período, potássio, número atômico igual a 19, por exemplo. Potássio tem número atômico 19. E aqui no lado oposto, eu vou colocar o elemento da família número 18 dos gases nobres, que vai ser o criptônio. O criptônio, o seu número atômico é igual a 36. Quase o dobro aqui do elemento potássio. E agora, hein? Como é que eu vou decidir em relação ao tamanho do átomo no período quem é maior ou menor? É o número atômico que decidirá. Como assim o número atômico decidirá quem é o átomo maior ou menor? Quanto menor o número atômico, menor é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. E quanto menor o número de prótons no núcleo, menor é a chamada de carga nuclear. Carga do núcleo. Sendo que a carga do núcleo é positiva devido aos prótons. E quanto menor o número de prótons, quanto menor a carga do núcleo, menor
será a chamada força de atração que esses prótons do núcleo exercem sobre os seus elétrons. Lembrando que um próton é 1.840 vezes maior que a massa de um elétron. Um próton é quase 2.000 vezes maior do que um elétron. Consequentemente, quanto menor o número de prótons do núcleo, menor é a força de atração. E quanto menor a força de atração, menor é o raio atômico que mede o tamanho do átomo. Por este motivo, no mesmo período, os dois átomos possuem 4 camadas. Aquele átomo que possui o menor número de prótons, ele possui uma força de atração menor. 1, 2, 3, 4 camadas. Os prótons do núcleo, eles possuem uma força de atração menor em relação aos elétrons da eletrosfera. E, consequentemente, se a atração é menor, as camadas elas se expandem mais e o átomo fica maior. Do outro lado, tem o criptônio, que é um átomo que tem um número de prótons muito maior do que o número de prótons do potássio. Mas agora é o contrário. Como o criptônio tem mais prótons do núcleo, a carga do núcleo é maior. E o que significa ter mais prótons no núcleo? Significa que aumenta a força de atração que esses prótons exercem sobre os seus elétrons. E o que significa aumentar a força de atração? Isto significa que o tamanho do átomo vai diminuir por conta do número de prótons que aumentou e que exerce uma força de atração maior sobre os seus elétrons. Comparem todos, meus queridos amigos, o tamanho do átomo de criptônio do mesmo período em relação ao potássio. Consequentemente, no mesmo período, o raio aumenta da direita para a esquerda. E o maior átomo da tabela periódica está aqui no canto inferior esquerdo, que é o átomo de frâncio. Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, essa é a propriedade periódica mais importante de todas. Porque se o aluno entendeu esta linha de raciocínio, consequentemente, ele vai entender todas as outras propriedades que virão a seguir, que são dependentes desse raciocínio. Quer ver só? Tudo isso está na videoaula, tá? E penso que, se está na videoaula, você também deve ter anotado. Essa propriedade periódica aqui, chamada de energia de ionização. O que é isso, hein? Isso aí é energia necessária para arrancar o elétron da última camada. A energia para arrancar o elétron da última camada. E quem é um átomo que eu gasto mais energia para arrancar o elétron da última camada? Será que eu gasto mais energia para arrancar o elétron aqui, ó? Vamos supor que este átomo aqui, da família 1, do segundo período, o elétron dele está aqui, ó, nesse pontinho. E vamos supor que o elétron desse do sétimo período esteja nesse pontinho. Onde é mais difícil arrancar o elétron? Do átomo localizado no segundo período ou do átomo localizado do sétimo período? Onde é mais difícil arrancar o elétron? Do segundo período, é claro, porque o elétron está mais próximo do núcleo. A força de atração é maior e eu gasto mais energia para arrancar esse elétron do que o outro. Então quanto mais atraído for o átomo, mais difícil
É retirar o seu elétron mais externo? Sim! Consequentemente, maior a energia de ionização. Então, é mais difícil arrancar o elétron do potássio do criptônio. Do criptônio, é claro, porque ele é menor. Por isso que a propriedade de energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, no sentido onde o átomo fica menor. E após a energia de ionização, nós temos afinidade eletrônica. Se o átomo tem alta energia de ionização e é difícil arrancar o elétron, porque ele está fortemente atraído pelo núcleo, então porque ele tem grande afinidade pelo elétron, uma coisa liga a outra. Se é difícil arrancar o elétron e o átomo tem alta energia de ionização, porque o átomo tem grande afinidade pelo elétron. E se ele tem grande afinidade pelo elétron, então ele é muito eletronegativo. Não, não, calma, calma. O que é energia de ionização? Acha-se energia para arrancar o elétron. Se eu gasto muita energia para arrancar o elétron, porque o elétron, o átomo tem muita afinidade pelo elétron, por isso que é difícil arrancá-lo. E, consequentemente, se o átomo tem grande afinidade pelo elétron, porque ele é muito eletronegativo, ele tem grande tendência a atraí-lo, atrair o elétron. Ah, tudo está correlacionado com o raio atômico, perceberam? E claro que essas duas propriedades não se definem para os gases nobres. Eu posso arrancar elétron de um gás nobre, mas colocar um elétron não é possível, porque ele está com a camada de valência completa. E também ele não tem ele não é eletronegativo, ele não quer atrair elétron. Não precisa, ele já é estável. Perdão. Se o átomo que tem o menor raio, ele tem maior energia de ionização, maior afinidade eletrônica e maior eletronegatividade, consequentemente, o maior átomo é o eletropositivo. O maior átomo é aquele que a tendência dele é de doar o elétron e não receber. Então, quanto maior o átomo, menor a energia de ionização, menor é a afinidade eletrônica, menor é a eletronegatividade. E maior é a eletropositividade. Se nós colocarmos essa propriedade da eletronegatividade sobreposta em cima da eletropositividade, aí eu tenho essa propriedade que chama-se reatividade química, que é o fundamento teórico da aula da semana que vem. Quando nós começarmos a estudar as ligações químicas, nós vamos estudar a ligação entre metal que quer doar elétrons com a metal que quer receber, e estudar a ligação iônica. Depois nós vamos estudar a metal com a metal. A metal com a metal é a ligação covalente. E metal com metal dá ligação metálica. Inclusive, isso que eu estou apresentando aqui para vocês é o princípio teórico do assunto da aula das duas próximas semanas, né? Porque na semana que vem nós vamos estudar a ligação iônica. Na outra semana, nós vamos estudar a ligação covalente metálica. Feito isso, esses são os melhores momentos da tabela periódica. Se é que eu posso dizer que são bons momentos. Mas agora eu vou aproveitar o tempo que me sobra para fazer alguns exercícios desses tópicos. Eu peguei alguns exercícios extras dos últimos vestibulares, de 2020, para vocês experimentarem o gostinho. Como isso tem caído nos vestibulares atualmente? Pensei, eu estou no primeiro médio, desencana. Está longe ainda para eu fazer o vestibular? Longe? Longe nada, rapaz. Você está no primeiro ano e 2 palitos, você está no terceiro já preparando para o vestibular. E o nosso curso, ele é dado da seguinte forma. Transmitimos todo o conteúdo no primeiro e no segundo, e no terceiro é a revisão. E na revisão nós temos a metade de tempo que usamos para transmitir os assuntos na aula tradicional. Então, você tem que aprender
esses assuntos bem no primeiro e no terceiro só revisar. Primeiro exercício da PUC. Em 1869, um professor da Universidade de São Petersburgo, o russo Dmitry Mendeleev, conheceu um diagrama em que se ordenavam cerca de 60 elementos químicos então conhecidos. E você se lembra da videoaula que eu coloquei sobre a tabela periódica? Nessa oportunidade, eu disse que a tabela periódica proposta pelo Mendeleev, ela era disposta de acordo com a ordem crescente das massas. Depois deu aquele problema com relação ao cobalto e o níquel, que eles estavam em ordem crescente de massa, mas estavam em famílias que não tinham as propriedades que eles possuíam. Mas, à tarde, depois veio o cientista Moseley e fez a correção, dizendo que os elementos estão dispostos em ordem crescente, não das massas, mas dos seus respectivos números atômicos. Essa foi a primeira versão que viria a ser conhecida como a moderna tabela periódica, hoje composta de 118 elementos químicos dispostos em 18 grupos, famílias, ou famílias ou grupos, que são essas colunas verticais, e 7 períodos, que são as linhas horizontais. Em seus centenário, essa ferramenta ainda é indispensável para explicar e prever as interações químicas e inferir características dos outros elementos, como reatividade, densidade, etc. Hoje, a tabela periódica, esse é um detalhe importante, agora ele vai falar disso que eu comentei, né? Hoje, a tabela periódica é considerada a enciclopédia mais concisa que existe, e quem sabe usá-la a encontrar muitas informações em única folha de papel. Não existe nada igual na área de conhecimento. Segundo o elemento químico, o historiador Carlos Alberto Figueiras, existem muitas comparações na tabela, muitas informações na tabela periódica. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre as propriedades periódicas. Aqui ele está falando das propriedades periódicas e a correspondente variação. Letra A. O raio atômico aumenta com o aumento do número de camadas eletrônicas e com o aumento do número atômico? Nós acabamos de falar sobre essa questão, mas nós vamos revisar aqui. Ó. Vamos com calma, então. Vamos interpretar o item A aqui. Ó. Só para lembrá-los, mais uma vez, o raio atômico que mede o tamanho do átomo, ele aumenta nas famílias de acordo com o aumento do número de camadas eletrônicas. Essa primeira parte, então, está certa, né? O raio atômico aumenta com o aumento do número de camadas, certo? E com relação ao período, o raio atômico ele aumenta com a diminuição do número atômico. Porque nós acabamos de ver na revisão que quanto menor o número atômico, menor é a força de atração que os prótons do núcleo exercem sobre os seus elétrons. E se a atração é menor, o raio é maior e o tamanho do átomo aumenta. Então, esse final ficou errado. O raio atômico aumenta com o aumento do número de camadas e o raio atômico com o aumento e com relação ao número atômico, ele tem aqui tinha que colocar, ele diminui com o aumento do número atômico. O raio aumenta com o aumento do número de camadas. Então aqui ficaria assim, né? E ele vai aumentar com a diminuição do número atômico e não o aumento. É isso aí. Aqui tem que ser diminui, para que esse item ficasse correto. Ok? Número 2, ou melhor, letra B. Está certo isso? A eletronegatividade aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda? De cima para baixo
da direita para a esquerda? Não, 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 não. Está errado. A eletronegatividade, vamos colocar ela aqui? A eletronegatividade é a propriedade periódica que está correlacionado com a questão da atração que o átomo tem pelo elétron. Se o átomo tem grande atração pelo elétron, consequentemente, ele tem grande afinidade eletrônica, logo, ele tem grande eletronegatividade. Sendo assim, essa propriedade da eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. O contrário, né, do que ele falou. Letra C. Os elementos que estão no mesmo período apresentam propriedades químicas semelhantes? No mesmo período? Não, 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 não. Eles têm propriedades químicas semelhantes se estiverem localizados na mesma família da tabela periódica. Mesma família. As colunas horizontais. Não, não. A coluna vertical, desculpe. Escrever melhor. Na mesma família. Então, está certa a letra D, por quê? A energia de ionização aumenta com a diminuição do número de camadas e, no mesmo período, com o aumento do número atômico. Tá, agora vamos fazer aqui, para encerrar, a revisão da variação da energia de ionização. A energia de ionização, ela aumenta de acordo com a diminuição do tamanho do átomo. Ou seja, com o aumento do número atômico, porque aumentando o número atômico o átomo fica menor, mais atraído, e nos períodos de baixo para cima. Porque de baixo para cima o átomo tem um número de camadas ao redor do núcleo menor, consequentemente fica mais atraído e eu gasto mais energia para removê-lo. A energia de ionização aumenta com a diminuição do número de camadas e, no mesmo período, com o aumento do número atômico. Certo! Alternativa letra D. Entenderam? Isso é uma aplicação desse tópico que é transmitido na aula para vocês. Dá para resolver todos os exercícios. Bom, a indicação é que eu use essa primeira parte da aula para fazer uma revisão e a segunda parte para fazer um plantão online para os alunos que desejarem tirar alguma dúvida. Então, vou fazer mais um, que meu tempo não acabou. Número 2 aqui do Mackenzie. Uma das contribuições mais relevantes para a organização dos elementos químicos foi realizada pelo russo Dmitry Mendeleev, em 1869. Ele foi o primeiro a reconhecer que a relação dos elementos químicos conhecidos até então estava incompleta e que novos elementos seriam descobertos futuramente. Assim, Mendeleev deixou lacunas na sua tabela, que seriam preenchidas posteriormente. Mas o mais importante, o mais surpreendente, foi que ele previu com precisão as propriedades dos elementos que faltavam. Posteriormente, ao modelo da tabela periódica de Mendeleev, olha lá, ó, foi proposta, aprimorada pelo cientista Moseley, que disse que, segundo Mendeleev, os elementos estavam dispostos em ordem crescente das massas. Das massas. Mas aí aconteceram aqueles problemas vinculados ao átomo de cobalto e níquel. E esse cientista, o Moseley, fez essa correção dizendo que, na verdade, os elementos não estavam dispostos de acordo com as suas massas, e sim de acordo com a ordem crescente do número atômico. Tudo isso está na nossa videoaula.
Neste ano, é 2019, né, o ano passado, comemoraram-se 150 anos da organização da tabela periódica realizada por Mendeleev. De acordo com os seus conhecimentos e a respeito da tabela periódica, podemos afirmar o quê? Letra A. Os elementos estão organizados em ordem crescente das massas atômicas na tabela periódica atual? Errado. Não é da massa atômica, não. É de acordo com o número atômico. As colunas são denominadas de períodos e as linhas de grupos? Errado, é o contrário. Os períodos são as linhas horizontais, enquanto as colunas da tabela são as famílias. Então, vou tirar esse aqui, ó, são as famílias. Famílias. E as linhas são os períodos. A letra C. Os elementos químicos mais eletropositivos estão localizados na parte inferior esquerda da tabela periódica? Os elementos mais o que ele falou? Os eletronegativos. Não, está errado. Vamos rever aqui mais uma vez. A eletronegatividade na tabela periódica, ela aumenta de acordo com a diminuição do tamanho do átomo. E isso não se aplica para os gases nobres, porque eles não precisam atrair elétrons, eles são estáveis. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, os elementos mais eletronegativos estão localizados na parte superior direita. Certo? Letra D. Os elementos químicos de um mesmo grupo ou família. O que os elementos da mesma família têm em comum? Resposta: o mesmo número de elétrons da camada de valência. Alternativa correta, letra D de dado. Correto. Eu acabei de falar no início dessa revisão. Os elementos localizados na mesma coluna vertical, que são as famílias, têm em comum o mesmo número de elétrons da última camada. Agora, na letra E, os elementos químicos que pertencem ao mesmo período, eles têm as propriedades químicas semelhantes? Não, errado. O que os elementos da mesma linha horizontal têm em comum? Eles possuem o mesmo número de camadas ao redor do núcleo. Vocês estão entendendo? A tabela periódica é um assunto bem acessível, não é difícil. Será que eu estou sozinho aqui? Bom dia. Professor, tá tudo bem. Oh, graças a Deus. Porque semana passada, eu estava empolgado lá, falando, quando eu vi ali, não tinha ninguém, porque ele desconectou sozinho, sem a minha autorização. E eu acabei falando sozinho para as paredes. 10h30. Que horas que termina mesmo? 10, 9h45. 10h40. Tem mais tempo. Vamos lá para o próximo. Medicina da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Nossa, a Faculdade de Medicina de Rio Preto é uma das melhores faculdades de medicina do nosso estado. As fotocélulas são dispositivos utilizados como substitutos de interruptores que acendem as lâmpadas de uma casa ou poste de luz. Nesses dispositivos são baseados o seu funcionamento no chamado efeito fotoelétrico. Quando uma radiação eletromagnética incide sobre o material, ele arranca elétrons. Ele perde elétrons. Então, a equação química que representa o fenômeno ilustrado, onde o átomo perde elétrons. Essa é fácil. Essa é a energia de ionização, onde eu tenho um átomo neutro no estado gasoso
ao submetê-lo a essa energia externa, chamada energia de ionização, que aqui é representada pela radiação eletromagnética. E o que essa energia de ionização faz? Ela vai arrancar o elétron da sua camada mais externa, transformando-o num cátion, com carga positiva, mais o elétron que foi removido. Qual é o nome dessa propriedade periódica? Chama-se energia ou potencial de ionização, é a mesma coisa. E que corresponde à energia que é fornecida ao átomo para arrancar o elétron, transformando ele num cátion. Aqui, ó, energia fornecida ao átomo para arrancar o elétron, virando um cátion. Alternativa correta, letra B de bola. Simples assim. Tá vendo? São alguns exercícios. Nossa, você não tem ideia, pessoal. Cai muito tabela periódica nos vestibulares. Eu tive até que me controlar. Falei, nossa, tem tanto, mas o tempo não permite fazer todos, então eu tive que selecionar alguns. Mas sempre nesse esquema aqui, ó, não foge muito disso aí. Muito fácil, não é difícil. Opa, olha aí, ó. A nossa Faculdade de Medicina de Jundiaí. Aqui nós temos a tabela que apresenta os valores das energias de ionização para 3 elementos genéricos, X, Y e Z. Para fazer esse exercício, eu preciso de um conhecimento que foi transmitido na videoaula. Na videoaula eu falei exatamente disso que está sendo apresentado aqui, através de 2 exercícios. 2 exercícios que eu fiz lá na apresentação teórica. Aqui ele coloca que um elemento X, você já sabe que é energia de ionização. Está aqui, ó. É energia fornecida para arrancar um elétron da última camada, transformando ele num cátion. Só que você percebe um detalhe importante? Qual é o detalhe importante? É que esse elemento X aqui, para arrancar o seu primeiro elétron, eu gastei 496 quilojoules. Mas para arrancar o segundo elétron, aí o valor já ficou muito maior, 4.563. E eu percebo também outra coisa importante, que o elemento I, o Z, também apresenta um comportamento parecido, ó. A sua energia de ionização era 419 para arrancar o primeiro elétron. Agora, para tirar o segundo, já gastou uma energia muito maior. Por que isso aconteceu? Simples. Porque quando eu tirei o primeiro elétron do átomo, depois ele adquiriu a estabilidade dos gases nobres. Depois ele ficou com a configuração de um gás nobre, por ele ter ficado estável, por isso que é muito difícil arrancar os elétrons subsequentes. Isso quer dizer, então, o quê? Isso quer dizer que o átomo X, quando submetido a uma energia de ionização, transformando ele num cátion monovalente, quer dizer, com carga mais um, mais o seu elétron, ele forma esse cátion, portanto, ele pertence à família dos metais alcalinos, um A, com certeza, um A ou um. E tem mais. Já esse elemento Z tem um comportamento muito parecido com o do X, mesma coisa, só que agora, quando ele foi submetido à energia de ionização, ele foi arrancado o seu elétron, ele foi se transformado num cátion, mais o elétron removido. E agora, para tirar o segundo elétron, é uma energia muito grande, porque o átomo já adquiriu a estabilidade química dos gases nobres, por isso é muito difícil arrancar os elétrons subsequentes.
Consequentemente, se a tendência dele é perder um elétron, da mesma maneira que o átomo genérico X, eu posso afirmar que o átomo genérico Z também pertence à mesma família do X, um A ou 1. E o YPC? O Y, para arrancar o primeiro elétron, é 1.300 e pouco, o segundo elétron, 3.388, até aí tudo bem. O terceiro elétron, 5.300, 7.800. Agora aqui já modificou muito, de 7.500 para 10.000 e quase 11.000. Aí significa que após arrancar o quarto elétron deste átomo, por que a energia de ionização aumentou abruptamente aqui, ó, do quarto para o quinto elétron? É o mesmo motivo do anterior, é que depois do quarto elétron ele adquiriu a estabilidade eletrônica dos gases nobres, e como ele se tornou estável, por isso é difícil arrancar os elétrons subsequentes. Qual dos elementos dispostos na tabela? Então, isso aqui, como ele tem uma carga mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, tá? Então ele está na posição intermediária, digamos assim, entre um ametal e um metal. Intermediário. Qual dos elementos dispostos na tabela tem maior tendência a perder um elétron local? Como é que é? Qual dos elementos tem tendência a perder um elétron? O X e o Z, por esse motivo que acabamos de descobrir aqui, ó. Porque ao retirar o primeiro elétron, eu gastei uma determinada energia. E para tirar o segundo elétron, a energia é muito, muito maior do que para tirar o primeiro. E isso garante que o elemento X e o elemento Z, tá? Eles possuem a tendência de perder um elétron e adquirir a estabilidade dos gases nobres. PC, o Y tem tendência em perder um elétron também? Não tem. Não tem tendência em perder um elétron. Tem tendência a perder 1, 2, 3, até 4. Agora, do 4 por 5, não, né? Então, o elemento Y, a tendência dele é perder até 4 elétrons. Mais um, só o X e só o Y. O Z. Qual dos elementos representados na tabela pertence ao mesmo grupo, à mesma família? O X e o Z também pelo mesmo motivo. X e Z, pois, ao perderem um elétron, adquiriram a mesma carga. Logo, se eles adquiriram a mesma carga, é porque eles possuem eles estão localizados na mesma família. 1A. Tudo bem? Então, nós paramos por aqui. E agora, a coordenação e direção, eles pedem que, se vocês tiverem alguma dúvida referente a algum tópico ao que foi dado, aí nós ficamos abertos para tirar as dúvidas individuais. Aí eu vou encerrar essa gravação. Com licença.